Olá, meus amados e minhas amadas, bênçãos de Deus na minha vida. Voltei para a gente poder falar um pouquinho de um assunto que certamente atinge a todos, homens, mulheres, solteiros, casados, viúvas, jovens, crianças, todos, cada um numa escala, cada um com uma intensidade, mas sim, todos nós passamos por isso, os sofrimentos. Por que nós passamos por sofrimentos? Qual o motivo, de muitas vezes passarmos por sofrimentos, tribulações, sem que a gente não tenha feito talvez nada, né? Às vezes a gente não fez nada e a gente passa por sofrimentos. E às vezes nós fizemos algo, procuramos com as nossas próprias mãos e sofremos também. E nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho sobre isso, ok? Então nós vamos começar na primeira epístola de Pedro. Vou ler o capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Fogo ardente. Fogo ardente, isso denota o quê? Dor, sofrimento, né? Aqui no Brasil a gente está numa onda de calor muito forte, um calor que pelo menos eu nunca tinha vivido, passado por um calor tão grande como nós temos passado. E não deixa de ser, né, sofrido. Para quem trabalha o dia inteiro na rua, para quem faz trabalhos pesados, o calor em si, né, ele nos traz um desconforto, um sofrimento. E aqui Pedro fala sobre um fogo ardente que surge no meio de vós. Vós quem? A igreja. A igreja, que é composta daqueles que receberam, creram e receberam o Senhor e foram batizados. Todos estes fazem parte do corpo de Cristo e o corpo de Cristo é a igreja. Então esse fogo ardente ele surge no meio de nós. Às vezes a gente está no nosso viver diário, normal, e de repente surge um fogo ardente. Surge uma provação, surge uma tribulação. E vou dar continuidade ao versículo para ficar um pouquinho mais claro para a gente quais são esses tipos de sofrimentos. Eu vou trazer 2 tipos aqui. No mesmo capítulo 4, da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O versículo 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Então, aqui está falando de um sofrimento, que a gente também vê esse sofrimento em Mateus 5. É o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10 e 11, que fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriardes, vos perseguires e mentindo disseres todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Então, aqui fala de um sofrimento que é gerado
simplesmente pelo fato de sermos filhos de Deus, de sermos cristãos. Sermos injuriados. O que é sermos injuriados? Injustiçados. Quando alguém fala mal de nós, quando alguém tenta denegrir a nossa imagem, denegrir a nossa honra. Também muitas vezes nós somos perseguidos. Do nada alguém te persegue. O que você fala está errado, o que você faz está errado. O evangelho que você prega está errado. E essas coisas nos causam dores. E o Senhor, Ele permite isso por quê? É o Senhor nos provando para sermos aprovados por Ele. Deus, Ele permite sofrimentos, esses sofrimentos na nossa vida, para que nós sejamos aprovados. Para que eu e você venhamos aparecer mais com o Senhor nosso Deus, com aquele que nos criou. Porque existe, né, um reino, Mateus fala, né? Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, quando eu passo por esse tipo de sofrimento, exultando e me alegrando no Senhor, certamente eu serei aprovada. Mas quando eu passo murmurando, me justificando, apontando o outro, né? Eu estou certa, eu não fiz nada, e o irmão, o vizinho, o meu chefe, o meu primo, a minha mãe, meu pai, quem quer que seja, está falando de mim, está me perseguindo, estou sendo injuriado, estou sendo injustiçado. Quando a gente passar por esse tipo de situação, glorifiquemos o nome do Senhor. O versículo 13 fala assim: pelo contrário, alegrai-vos, na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Mas como eu sou participante do crescimento de Cristo? Porque Cristo, Ele está em mim, eu estou em Cristo. Então, quando eu sofro, Cristo está em mim. E eu estou nele. E aí eu vou poder me exultar na glória vindoura, mas hoje também eu posso me alegrar. Por quê? Porque esse Cristo hoje, Ele também está em mim. Esse Cristo também sofreu. E hoje, se eu sofro esse tipo de sofrimento, né, claro que tem outros exemplos, eu devo me alegrar. Tem um versículo que fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ou seja, os sofrimentos que o Senhor permite, que são segundo Deus, segundo Cristo na nossa vida, vem para nos provar, para sermos aprovados, diferente da tentação. Satanás, ele nos tenta para sermos reprovados, para que a gente caia e seja reprovado. Mas Deus não. Deus, ele é soberano. E agora eu vou ler o versículo 15 e vou trazer um outro tipo de sofrimento. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Esse tipo de sofrimento que é Cristo que coloca na nossa vida, ou somos nós que procuramos com as nossas próprias mãos? Um assassino, é Cristo que manda ele assassinar alguém? Um ladrão, ele rouba. Alguém que fala mal do outro, alguém que quer comandar a vida do outro, né? Que se acha no direito de colocar uma régua na vida do outro, como se fosse Deus. Esse tipo de sofrimento, aí eu falo mal do outro, o outro vem tirar satisfação comigo, foi Cristo? Não, fui eu que procurei com minhas próprias mãos. Um assassino, ele mata alguém, ele vai sofrer as consequências. É Cristo? Não, não é Cristo. Ele procurou com as próprias mãos. Então esse tipo de sofrimento não é segundo Deus. E quando nós cristãos cometemos esse tipo de sofrimento que não vem de Cristo, o que acontece? O Senhor, ele vem na nossa vida e nos exorta. Aí nós somos disciplinados. E isso gera em nós também um sofrimento, né? Que vai nos levar ao arrependimento, que vai causar em nós
Assim espero, né, irmãos, amados, familiares, amigos. Vai gerar em nós um arrependimento, vai gerar em nós dor, mas que eu e você possamos aprender a discernir os sofrimentos e a entender que tem sofrimentos que nós buscamos com as nossas próprias mãos e que eu e você possamos fugir desse tipo de sofrimento, fugir desse tipo de situação. E quando nós estivermos passando por um sofrimento que é segundo Deus, que é com o propósito de Deus para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para nos fazermos parecer mais com Ele, para sermos cristãos maduros, para nos tornarmos cristãos preparados para estar na glória, para reinar com Ele, vamos louvar o Senhor, vamos agradecer o Senhor. E quando a gente dá um escorregãozinho, cair nesse outro tipo de sofrimento que é buscado com as nossas próprias mãos, que nós sejamos rápidos em arrepender, rápido em confessar, aceitar a disciplina do Senhor e avançar. Essa é a palavra que eu deixo para cada um de vocês que vão ouvir esse vídeo. E peço a vocês que curtam o meu vídeo no canal, se inscrevam no canal e quem puder compartilhe, porque a intenção desses vídeos é levar a palavra de Deus, a pura e sã palavra de Deus para as pessoas, porque todos carecem da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E fica aqui meu beijo para cada um de vocês. Sejam abençoados em nome de Jesus. Até a próxima.